Vamos então para a palavra da noite. Vou pedir que todos, em nome do Senhor Jesus, fiquem bem atentos, porque o Senhor que está nesse lugar quer essa noite fazer o motivo, cumprir o motivo que você veio, a libertação da sua vida, da vida de quem você apresentar, da sua campanha. E Deus é fiel. Ele chamou cada um de nós e é fiel para cumprir aquilo pelo qual nos ordenou a fazer. Amém, igreja? Então eu vou pedir que todos vão no Salmo 41. O tema desta noite é Deus zela pela sua criação. Diga amém? Amém. Deus zela por sua criação. Veja claramente essa situação que nós lemos no início, né? Há pouco antes do louvor, lemos o Salmo 121, que garante-nos que Deus não dorme, nem cochila. O guarda de Israel não dorme, não cochila. Ele está zelando pela sua criação, amém? A qual ele fez sua imagem e a sua semelhança, em especial as almas dos homens, amém? Por toda a criação o Senhor zela, mas em especial pela alma do homem, que é feita a sua imagem e a sua semelhança. Veja aqui no Salmo 41, todos encontraram? Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor, versículo 2, o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. Diga: Deus não nos entrega nas mãos dos inimigos. Amém? Oremos a favor dessa palavra. Senhor Deus e Pai, aqui está a pequena porção da Tua palavra, lida para a Tua glória, para que as almas que aqui entraram, Senhor, e aqui também quem está pregando, possamos todos nós, Senhor, sermos alimentados pela Tua unção. Tua palavra é o alimento das nossas almas. E se nós quisermos andarmos com saúde na vida espiritual, precisamos dela, Senhor. Eis-nos aqui, assentados numa mesa espiritual, para sermos alimentados por Tua palavra, que nos dá vida e vida eterna, em nome de Jesus. Diga amém? Amém. Tem fome de Deus? Amém. Quantos têm sede também? Digo glória a Deus? Amém. Fome e sede de Deus é muito bom. E a nossa alma precisa do alimento espiritual, precisa dessa água viva que jorra do trono de Deus para nos lavar, para nos purificar de todo o mal. Amém? O Salmo 41 deixou muito claro que o Senhor protege, no versículo 2, o Senhor protege, né? Preserva-lhe a vida e faz o homem feliz na terra, e não entrega a descrição dos seus inimigos. Isso é muito importante. Deus não criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, não criou todos os seres vivos, né, para entregá-los ao relento, ao destino, como alguns julgam, né, que é destino quis assim. Semana passada pregamos sobre a vontade e a permissão de Deus. A distância que há entre as duas coisas é muito grande. Não vamos voltar a falar nisso, mas eu queria que você deve ter entendido que nem tudo é vontade de Deus. A permissão dele nem sempre é vontade dele. Então, como hoje a raça humana toda está debaixo do jugo de Satanás, não foi vontade de Deus. Deus não entregou ao inimigo os homens, nem pelo contrário, foi o homem que se aproximou do inimigo, deu ouvido à voz do inimigo, deu crédito ao inimigo e desobedeceu a ordem de Deus. Então o homem caiu pela sua desobediência. Não foi Deus que entregou, até porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Você entende isso? Amém? Amém? Então foi o homem que quis ir fazer a vontade da carne. Vamos abrir a Bíblia lá em Êxodo, no capítulo de número 34. Porque eu quero que você veja na Bíblia um dos nomes que esse Deus poderoso que nós louvamos tem nas Escrituras Sagradas. Além de tantos nomes que dão a Ele, que são adjetivos que dão a Ele a qualidade, as virtudes do Senhor. E lá no Êxodo 34, tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Porque Deus não entrega a sua criação ao destino, à descrição do inimigo, dos inimigos, né? A Bíblia diz isso. Agora diga para o irmão do seu lado: o Deus que nós servimos, o Deus Criador de todas as coisas, é zeloso por toda a sua criação. Amém? Se a pessoa não crê, ela vai crer agora, porque o pastor está dizendo isso. É a própria palavra, e a palavra é a verdade. Êxodo 34, versículo 14. Êxodo 34,
e o versículo 14, quando ele faz uma aliança, né, com o povo de Israel, e dá a ele algumas advertências aqui. Então o versículo 14, mais a parte B, né? A parte B diz assim: sim, Deus é zeloso. Zeloso é Ele. Vamos voltar ao início, diz assim: porque não adorarás a outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Diga glórias a Deus. Você tem uma dúvida então que Deus é zeloso? Deus não entregou de forma alguma o homem ao relento do destino, à queda. Deus não foi Deus que queria aquilo, Ele permitiu, quando Ele deixou o homem ali para viver no paraíso, para que desse nome a todas as coisas, e só deixou o homem uma advertência, e naquela advertência o homem desobedeceu. Então não foi Deus que entregou, e sim um homem que foi fazer a vontade da carne, né? Eu peço que você vá em Lucas capítulo 14, por quê? Hoje Deus quer provar para todos nós, para que você seja liberto, e eu também, definitivamente que Deus zela por sua criação. Então Ele zela por você, viu, igreja? Amém? Então não deixe mais um inimigo mentir para você, dizendo que Deus te abandonou, que Deus te esqueceu, que isso tudo é a mesma mentira contada no Éden. Satanás contou a Eva. Ele está tentando convencer muitos filhos de Deus, e você vai entender por quê até o final desse culto. Lucas 14, versículo 11. O que Deus faz aqui, amados? Por que eu peço que você vá lá em 14, 11? Porque sempre foi assim. Deus, Ele permite que o homem passe por situações para ver se ele vai se humilhar, se ele vai ter a humildade de reconhecer que está debaixo da graça de Deus, se ele vai honrar aquilo que Ele disse que ele é, um cristão, por exemplo, né? Então aqui Lucas deixa bem claro que aquele que se humilha, com certeza será, porém o que estiver se exaltando será humilhado. Embora a ordem lida aqui em 11, 14 e 11 é o contrário: por todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então nós temos que entender que tudo é um processo. Quando você estiver debaixo de uma situação que você não está entendendo o que está ocorrendo, pode ter certeza que Deus está permitindo aquela questão da vontade, da permissão, para que você seja provado, para que você cresça, e você prove que você está humilhando-se na presença do Altíssimo. Você não se escondeu debaixo das asas dele, achando que pode fazer algo. Pelo contrário, você crê que Ele pode fazer todas as coisas por você. Amém? E é Ele a Ele que é dada a glória, a honra e o louvor. Vamos a um exemplo bíblico muito claro e conhecido por todos que buscam o Evangelho: a vida de José. José, quando foi lá levado para o Egito como escravo, ele foi vendido pelos próprios irmãos. Amém ou amém? Foi vendido ou não foi? Amém. Por quê? A natureza humana, por causa do pecado, traz como consequência sentimentos que não são de Deus. Exemplo: egoísmo, ambições, orgulho, ódio, mágoas, rancores, divisões e tantos sentimentos que a própria palavra revela que é fruto da carne. Lá em Gálatas 5, amém ou amém? Se você quiser saber como você está com Deus, só você ler Gálatas 5. Se você tiver algum daqueles sentimentos que é da carne, você é a área que você precisa ser convertido. É ali que vai mostrar onde ainda o inimigo está dominando a tua vida, ou onde ele não está. É só você ler Gálatas 5 e ver qual é o fruto da carne, e qual as obras da carne, e qual é o fruto do Espírito Santo, né? Então, no nome de Jesus, o que aconteceu aqui, que eu vou falar para os irmãos sobre José. Quem não conhece as Escrituras, procure saber quem foi José. O grande governador do Egito era um hebreu. Hebreu é um judeu, né? Antes de ser chamados judeus, eles eram reconhecidos como hebreus, que traduzido literalmente significa povo do outro lado, né? Um povo que vem de longe. Então, hebreus, porque não eram chamados judeus, que nem tinha ainda. Judá não existia ainda, não existia Israel, que era Jacó, enfim, né? Tanta coisa não tinha acontecido ainda, por isso que eles eram chamados de hebreus. Então, muitas pessoas não entendem isso, agora entendeu porque que na Bíblia às vezes chama-se o povo de Israel de hebreus, e outra hora de israelitas, de Israel, ou judeu. Tudo isso aí tem que ter uma explicação, e a explicação é essa. Nessa época de Êxodo, eles ainda eram hebreus. E José, ele então foi vendido menino
Só porque ele contou um sonho para os irmãos, para quem não conhece as Escrituras, procure conhecer, e os irmãos ficaram com os sentimentos da carne, odiaram o próprio irmão, revoltaram-se contra o próprio irmão, eles se magoaram, se sentiram magoados, porque o sonho levava a crer que eles dependeriam dele. E como pode? Eles já tinham ódio dele, inveja dele, porque o pai tinha um sentimento maior por aquele jovem, era o caçulinha na ocasião. E o diabo trabalha em cima disso aí, parece que não, mas trabalha sobre dessas áreas, das vidas das pessoas. Por isso que você que é pai, você que é mãe, vigila as suas atitudes com os seus filhos, para que o inimigo não lance setas na mente daquele, de um, de outro, ou de vários, tornando o que foi a casa de Jacó, no caso. Né? Amém, igreja? Então, no caso aí, José foi a vítima dessa situação. Os irmãos todos se uniram e agiram com ele de forma incorreta. Primeiro, mentiram para o pai. Pegaram uma veste que o pai havia dado para ele, uma túnica, e sangrou um animal e encheu de sangue, e contaram para o pai que o menino tinha morrido, comido por um animal selvagem. E na verdade não era. Eles tinham lançado ele dentro do buraco para que ele morresse naquele buraco de sede e de fome. Mas um deles lá teve a inspiração, que não é inspiração, é Deus cuidando, é Deus zelando, amém ou amém? Ali começa o zelo de Deus, porque Deus tinha uma promessa com Abraão, né? Então, vamos ver qual a situação que está ocorrendo aqui agora. Então, peraí, Deus foi lá e tocou num dos filhos de Jacó e falou, não vai deixar teu irmão morrer. Ele mesmo chamou os irmãos e falou, peraí, vamos voltar lá, que nosso irmão vai acabar morrendo daquele jeito. E depois Deus vai cobrar de nós o sangue dele. É melhor deixarmos ele vivo, vamos vendê-lo então como escravo. Então eles resolveram vendê-lo como escravo. E vendeu para viajantes que passavam ali, e o menino foi vendido como escravo. E escravo ele ficou no Egito lá, muitos anos, ainda sendo escravo, ainda de Potifar, que era um dos comandantes dos exércitos do faraó. E ficou na casa dele lá, e acabou Deus trabalhando ali dentro, na vida dele também, zelando por ele, e colocou ele numa posição de honra. Acabou se tornando o primeiro homem da casa, o governante. O homem entregou a casa na mão dele, a casa. Mas não era aquele o plano de Deus. Às vezes Deus está no meio do caminho, uma obra na sua vida. Muitos acham que ele chegou ao fim. Não, agora é até aqui que Deus quer. Não, calma. Isso aconteceu com José, não foi da noite para o dia. Ele trabalhou muito tempo ali como empregado, como escravo. Mas depois de conquistar, Deus com o tempo conquistou, tocou no coração de Potifar. E ele viu naquele jovem, que já não era mais um menino, já era então um homem feito, um jovem, mas bonito e formoso, colocou ele para tomar conta da casa, entregou a casa na mão de José. E a mulher parou de ver o menino e começou a vê-lo dentro da casa todo o tempo. A mulher de Potifar se interessou pelo físico do jovem José. E ali se lançou sobre os braços de José, e José, honrando o homem da casa, se esquivou da mulher. E honrando em primeiro lugar a Deus, amém ou amém? E aí o que aconteceu? Ela, irada que a mulher não suporta a rejeição, isso é coisa do diabo mesmo, né? E o inimigo trabalhou nessa rejeição e fez o que ela? Ela armou uma cilada para ele, alegando para o esposo que José tinha ido para cima dela. Então, mesmo amando aquele jovem, quase como um filho, Potifar, com o coração partido, preferiu dar crédito para sua esposa, para sua mulher, e levou à prisão, para não matá-lo, levou à prisão, porque era crime passivo de morte. Mesmo assim, pelo amor que Deus colocou no coração de Potifar, pelo seu escravo, pelo seu governante ali, que governava a sua casa, então fez com que ele não lançasse ele na morte, e sim no cárcere. E ali ficou anos preso. Eu estou encurtando a história para que não possa pegar aqui e ler. Eu acho que você está entendendo que eu estou resumindo a história de José. E ali então Deus trabalhou de tal forma também, que ele acabou tendo uma oportunidade com os anos. O carcereiro também ficou amigo dele, e ali, de uma certa situação, que eu não vou contar agora em detalhes, acabou se aproximando de Faraó, e Deus revelou a ele várias coisas que Deus revelava a ele, e coisas que ia tremenda. Uma das coisas tremendas foi sobre o que aconteceria, foi discernir o sonho do Faraó. E aí, esse sonho, ele tinha um sonho horrível, não conseguia decifrar, ninguém conseguiu decifrar, somente esse jovem conseguiu decifrar. E o sonho era que haveria fome na terra. Deus estava revelando a José que haveria uma grande fome na terra. Então Deus, preocupado, zelando pela criação, pela promessa. Você tem promessa de Deus na tua vida? Qual promessa você pode
dizer agora para si mesmo: eu sei a promessa que eu quero cumprir. A salvação já está cumprida, amém ou amém? Só falta chegar o dia do Senhor, o arrebatamento, ou nos levar à morte primeiro, para depois havermos o reencontro com o Senhor, amém? O importante é o seu nome está escrito no livro da vida, amém ou amém? Alguém tem dúvida disso? Senão você não é cristão, você é religioso. Pode ter certeza que está com o seu nome escrito no livro da vida, levanta a mão. Porque o religioso tem dúvida, ele fica morrendo de medo de levantar a mão. Mas o cristão ele fala assim: eu sou, meu nome está lá, amém? Glória a Deus. Então, no nome de Jesus Cristo, essa parte está cumprida. Vamos para uma outra promessa. Vamos lá para a promessa de Atos 16:31. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a sua casa. Diga glórias a Deus. Então Deus tem promessa na sua vida ainda para cumprir. Amém ou amém? Você não viu ainda cumprir tudo isso. Então calma. Também Deus tinha promessa na vida de José. Amém? Então Deus ele foi aos poucos trabalhando. Não era só o governante da casa que ele queria. Deus queria muito mais. E Deus revelou por que levou ele. Não revelava ainda a ele, mas ele submisso. Aí que eu falo a humildade de um servo de Deus, que não murmura no meio do caminho, que não fica dando de Senhor, por que está acontecendo isso? Olha, sou disciplinista, Senhor. Por que está dando um problema na área financeira? Senhor, está dando de dedo no Senhor, cobrando coisas dele. Eu não vejo nenhum lugar na Bíblia que José se revoltou com Deus, que ele falou que não ia mais para a igreja, né? Eu não vejo lugar nenhum na Bíblia isso aí. Nem tinha, né, igreja, né? É isso que a pessoa agora. Mas eu estou em espírito falando com a igreja, porque eu tenho que pregar, falar o que aconteceu lá e trazer para a igreja em espírito o que acontece nos dias de hoje. Porque o mesmo espírito lindo que trabalhou para tentar tirar José da presença de Deus, com certeza está tentando tirar muitos da presença de Deus. Então vigia, amém, igreja? Vamos continuar aqui no nome de Jesus, amém? O pastor está em espírito. Se o diabo conseguir te convencer que eu estou pregando e dirigindo a palavra para alguém, eu amarro esse espírito e lanço no mais profundo abismo agora, em nome de Jesus. E você não dá lado para esse diabo, porque ele quer fazer isso mesmo, quer separação. E o pastor está em espírito pregando para toda a igreja, porque o inimigo não está de redor da tua vida exclusivamente, está de redor de todas as almas, procurando a quem destruir. Amém? Então, essa pregação é para toda a igreja, para todos quantos estão aqui e quantos forem ouvir a mensagem que a gente gravava, no nome de Jesus. Amém? Continuando aqui, então, ainda com José. Ele que aconteceu, foi lá preso, Deus zelando pela promessa que Deus tinha. Deus não havia falado com ele face a face: José, fica tranquilo, viu? Eu vou te fazer você um grande homem. Não, ele apenas deu um sonho. Esse sonho ele tinha que imaginar o que era, nem ele sabia. Ele sabia que eram símbolos, né? Você pode estudar e ver a palavra, que os sonhos que ele tinha na infância lá, que gerou inveja, ele chegava à conclusão, os irmãos, que teriam que se prostrar perante José. Mas ele não disse aquilo claramente, ele só falou que viu uma imagem, né? E que havia os outros, estavam os fachos de trigo estavam se prostrando sobre, né? Então são simbolismos que Deus deu para ele, não deu para ele claramente. Muitos querem assim: como é que é esse sonho de Deus? Me revela esse sonho, Senhor. Eu vou ser rei, você é governador do Egito, e todo mundo vai depender de mim. Não, Deus não falou nada disso com ele. Deus deu sonho através de símbolos. Ele apenas imaginou que era de lá e contou. Quem sabe contou para os irmãos, para que eles mais velhos pudessem discernir para ele. Mas eles discerniram que é o que aconteceria mesmo, que eles iam se prostrar perante José. Mas só que José nunca se apegou àquilo, ele era menino demais para se apegar àquilo, ele era até inocente, até o ponto de ter sido lançado num buraco, depois ter sido vendido como um garoto ainda, crescer na casa de Potifar, depois cair numa cilada já como um homem feio, depois lançado dentro de um cárcere, Deus cuidando, Deus zelando por ele. Amém ou amém? E ali Deus zelando, ele nunca revoltado com Deus, nunca se revoltando. Eu não vejo nenhuma passagem bíblica que olha, José baixou, caiu, ele se baixou, não vejo palavra nenhuma na Bíblia. O que eu vejo é um homem de vigor tremendo, que cria naquilo que não via, que é a fé. A fé eu não creio naquilo que eu vejo, é naquilo que eu sei que Deus prometeu para mim. Eu não estou vendo, mas ele é Deus, ele faz o que quer, tudo obedece à voz dele. Se ele prometeu, será. Amém ou amém? Eu não vou ficar imaginando o que ele vai fazer, até porque a minha mente é muito pequena perto da grandeza do Senhor. Então eu não vou ficar perdendo tempo tentando entender como ele vai fazer. Ele prometeu, eu só vou dando glórias, aleluia, vou esperar. Vou esperar que vai acontecer. Amém ou amém? Esse é o ponto. É isso que está faltando no cristianismo de hoje. Está todo mundo esperando os homens. Ficam pensando assim, o que Deus vai falar? Deus vai falar. Deus vai falar. Deus está falando com você, homem e mulher, homem de pequena fé, o tempo todo.
Mas vamos seguir aqui. Então José não murmurou, amém ou amém? Você nem saberia que existia um homem chamado José se ele tivesse murmurado. Mas você sabe que ele existe, porque ele está escrito como um vaso de honra. Então que o seu nome também seja escrito como um vaso de honra. Glória, amém ou amém? Então vamos continuar aqui. Talvez você não vai ter ninguém lendo a tua história, mas o Senhor vai abrir o livro da tua vida e vai mostrar a glória dele sobre a tua vida. Naquele dia, por isso que ele vai te receber com os braços abertos. Entra, bendito de meu Pai. Amém, igreja? Então vamos falar aqui da palavra de Deus. Eu pedi que você fosse. Eu estou pedindo agora, vamos em Gênesis 45. Porque então aconteceu que o faraó tem um sonho e Deus não permitiu que ninguém decifrasse aquele sonho. Qualquer um podia chegar lá e falar qualquer coisa para o faraó, mas Deus não deixava que o faraó se convencesse que aquele era o fato do sonho dele. Essa pregação, meu irmão, vai ser com barulho de chuva, não tem problema. Não dá para produzir sem o sonho. Mas a chuva é bênção. A chuva lá fora, e bênção, chuva aqui dentro também. Amém? De bênção, em nome de Jesus. Então, igreja do Senhor Jesus, Deus fez o que ninguém disse início o sonho para faraó, só José. E Deus foi lá no coraçãozinho do faraó e testificou: essa é a verdade. E o faraó então ficou impressionado. E qual era a revelação? Que haveria um grande período de fome, e que haveriam eles de se estocar de tudo que posso imaginar, cobrar impostos assim absurdos em forma de alimento nas nações dependentes do império do faraó. E eles deveriam armar, fazer estoques assim para 7 anos, para muitos anos de fome que haveria na terra. E o faraó, aí sem contar para ninguém, esse sonho foi contado para o faraó e não podia se contar para ninguém, né? Quem ouviu ali foram apenas o faraó e os seus conselheiros, que não souberam discernir. Então o faraó mandou providenciar e falou: se acontecer tudo que você está falando vai acontecer mesmo, então você vai alguém vai comandar essa colheita de impostos através de alimentos, alguém vai estocar isso, e tem que ter um homem que eu confio fazer isso. E aí ficou alguns lá vaidosos achando que seriam eles. Ele falou: já sei quem é esse homem, o mesmo que o Deus dele revelou, esse aqui, José. Você vai ser meu homem de confiança, e se acontecer tudo que você está falando que vai acontecer, eu vou te colocar como principal homem do meu governo. Eu não vou nem me preocupar mais com o Egito, você vai governar o Egito. Ou seja, eu vou passar a carta branca para você. E não deu outra. É lógico que cumpriu o sonho, a revelação que Deus deu a José, porque Deus não é homem para mentir. Amém ou amém? Glórias a Deus. Irmãos, eu já contei para os irmãos. Não adianta ficar correndo atrás do homem para ver se o homem revela. Eu contei já várias vezes aqui na igreja, já esteve aqui o fruto da promessa. Tem outras bênçãos que Deus revela, mas é Ele que revela. O homem não pode ser usado, não pode usar Deus. É Deus que usa o homem. Quando Deus quer revelar, irmãos, Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer, no momento que Ele determinar. Eu já contei para a igreja que eu saía de um lugar, uma lanchonete há mais de 10 anos atrás, nem sei quanto tempo atrás, eu perdi na data já. Mas tem pessoas que têm familiares dessa pessoa no meio da igreja aqui. O que aconteceu? Eu saía daquele lugar, de um comércio, com um refrigerante na mão, olha só, não tinha nada a ver, tinha ido para casa, para comer, o marido está louco para comer, comprei até um refrigerante para comer. Eu ia passar, comprar uma pizza, sei lá, a barriga estava cheia, tinha acabado de sair do movimento de jovens. Estou indo para casa e eu, meu pastor, e eu paro para comprar uma coca aqui, comprar um sorvete, sei lá, eu lembro o que era. Estou dando propaganda da coca aqui, mas é porque a gente fala mesmo, né? Fui lá e eu comprei, e saí. Eu estou na porta, Deus só tinha cumprimentado o dono, que era meu amigo. Ele ia sempre ali com os jovens da igreja, comendo um lanche ali, sorvete, aqui na esquina, aqui embaixo, quando tinha aqui embaixo. E aí aquele homem, que era o marido do dono daquele lugar, a sua esposa, se tornou amigos nossos. Inclusive eram irmãos, são irmãos da fé, lá numa igreja no centro de Londrina. Eles moram lá, inclusive. Aqui só tinha um comércio. Então nós tínhamos muitas coisas em comum. E aquele dia, me lembro claramente, estou na porta, já em direção ao carro. Eu cumprimentei lá, quando estava no refrigerante, que apresentou uma pessoa no balcão. Eu nunca tinha visto, nem mais magro, nem mais gordo que ela viu. E eu só cumprimentei, tudo bem, esperei alguém, paguei e saí, estou indo. Na porta, as pessoas volte e faça isso. Eu fui levado por um impulso que até hoje eu não entendo. É mistério. Peguei na mão do cidadão, põe essa mão na barriga da tua mulher e determine hoje que ela vai gerar um filho que você tanto deseja.
Daqui 15 dias, você vai me ligar e vai me contar essa glória de Deus. E o cidadão, irmãos, nem era evangélico. Só que Deus ouviu, Deus não faz acepção de pessoas. Deus ouviu o choro dele. Quantas noites aquele homem deve ter pedido um filho? Quantas noites aquele homem deve ter chorado na presença de Deus, mesmo sem saber que aqui Deus estava ouvindo o seu choro. O que aconteceu? 13 dias depois, 13, dentro do carro, toca o telefone, em choro, eu fiquei apavorado, fiquei só chorando. Não conseguia nem falar o nome dele. De repente ele fala: minha mulher acabou de fazer um teste, está grávida. Já trouxe a criança aqui, já apresentou, já deu testemunho, já foi coisa tremenda. Então, o que eu estou tentando falar, amados, que você perde tempo de andar atrás de revelações, porque Deus revela quando Ele quer, como Ele quer, a hora que Ele quer. Não é a sua hora. Não use a Deus, deixa Deus te usar. Seja servo do Senhor, não queira ser senhor do Senhor. Amém? José ficou lá. Eu só contei esse. Irmãos, no caminho eu contava outra glória para minha irmã subindo aqui. Acabava de contar para ela a glória de uma revelação de um ano atrás, que cumpriu esse ano, há 2 meses atrás. E um ano antes de acontecer, Deus revelou que aconteceu uma coisa impossível, aconteceu. Por que Deus faz isso? Porque Ele quer fazer. Eu mereço nunca, mas de forma alguma. Você merece uma coisa? Não. Ninguém é digno de nada, até porque graça é bênção imerecida. Ninguém merece, amados. Mas por causa de Jesus, porque Deus ama o seu filho e ama o mundo da maneira, a ponto de dar o seu filho, Ele tem misericórdia e zela pela sua criação. Quando Ele vê você em desespero, ore em segredo com Deus, ora, dobra o seu joelho, chora, que no momento certo Ele manda um recado para você. Pode ser estar mandando hoje aqui, você não está percebendo. Amém, igreja? Então vamos continuar crendo que o Deus que você serve é Deus vivo ou não é? Amém? Não é o Deus da religião. Deus está cansado de religiosos, amados. Isso não leva a lugar nenhum. Deus está querendo ver um povo que o adore mesmo, em espírito e em verdade. Diga amém? Mas Deus zela pela sua criação, amém? Continuando aqui. Então a passagem aqui, amados, eu resumi a vida de José, porque não há exemplo melhor do que o dele em falar em se humilhar. Porque esse homem teve que se humilhar muitas vezes. E ele foi exaltado no tempo certo. Chegou o grande tempo. Ele então governa o império de Faraó, do Egito, que era um império na época, era os Estados Unidos de hoje. Imagine o presidente dos Estados Unidos falando assim: ó, mais ainda que o presidente é eleito pelo povo. Ali não, ali era herança. Faraó era de herança. Então ninguém podia tomar, só perdia o trono dele quando ele morria. E passava para o filho dele. Então ali, se hoje é algo impressionante, alguém, um estrangeiro, o presidente dos Estados Unidos fala assim: ó, tá, eu te entrego o império capitalismo do mundo. Os Estados Unidos está na tua mão, todo o governo do capitalismo está na tua mão, do estrangeiro. Isso já seria uma loucura. Agora se imagina um império que vinha de geração em geração e dá para um estrangeiro um governo. Foi o que aconteceu. Era o império da época, mandava no mundo inteiro, amados. Então esse império foi governado pelo José, um hebreu, um povo que veio de longe, um hebreu. E o que acontece com esse hebreu? E agora chega o tempo, o império já se fortaleceu mais, porque todas as nações vinham até Egito para comprar alimento. Ele então tinha estoque para atender o mundo inteiro, e quem não vinha morria, porque não tinha. Houve a seca na terra mesmo, a fome veio e matou muitos, mas quem tinha recursos vinha comprar no Egito. E é lógico que Jacó, pai de José, os irmãos dele tinham vendido ele lá atrás, iam morrer todos porque era uma família pobre, não tinham recursos, era humilde, era um povo que não tinha nem origem. Aí o que acontece? Maduro já, aí já consciente, passou por tudo primeiro José, e agora ele está consciente que chegou o momento de revelar. Ele entende, maduro, diga maduro na fé, amém? Que às vezes você tem fé, mas não tem ainda o amadurecimento da fé, de compreender o porquê. Talvez você esteja ainda como José dentro do buraco, talvez você esteja como José ainda dentro da casa governando, ou a caminho do Egito, sendo levado pelos comerciantes de escravos. Talvez você seja ainda aquele que está no cárcere, preso, mas está ali, está murmurando ou está glorificando a Deus? Hein, igreja? Não sei que estágio você está, mas você está fazendo o quê? Murmurando ou glorificando a Deus?
que José glorificou a Deus, honrou a Deus em tudo, e foi colocado num ponto de exaltação. Então o que aconteceu, igreja? Chega o momento de ele então anunciar. Ele manda vir, ele dá um jeitinho, porque os filhos de Jacó vieram para tentar comprar alimento no Egito. Ele não tem condições de comprar e voltar. Havia muitos roubos no meio do caminho. Quem voltasse com o alimento eram assaltados. Então ir comprar no Egito o alimento não era certeza de voltar com o alimento não, porque muitos morriam, porque a fome era grande. Então era um mundo muito cheio de criminalidade, assaltos o tempo todo, até que eles foram em caravana tentar buscar. E aí então José reconhece seus irmãos, porque José governava, tomava conta de todas as negociações, ele ficava em cima ali. E ele, é claro, deve ter alertado: olha, quando eu vi um povo assim, se for hebreu, você me fala que eu vou dar uma olhadinha nele. E quando ele não foi dito e feito, ele reconheceu que eram os irmãos dele. E aí você vai ver agora o que ele fala para os irmãos em Gênesis 45. Vamos ao versículo número 4. Disse José a seus irmãos: entendam que os irmãos dele estão agora diante do governador do Egito e acham que é um egípcio aquele ali. Ouviram histórias, mas não sabem quem é ele. O que importa é que não pode nem olhar para o governador. Assim como ninguém pode chegar para um imperador, que era o faraó, chegar para um rei e olhar nos olhos, tem que chegar de cabeça baixa. Os irmãos não se atreviam nem a olhar para ele. Se você olha para o imperador, para quem não sabe, naquele tempo era condenado à morte. Não pode olhar para o governador, tem que conversar com ele de cabeça baixa. E não pode ao sair virar as costas. Tem que sair de frente abaixando a cabeça e nem olhar. Se alguém se atrevesse a olhar para o imperador, para o rei, no caso que era o governador, ele representava tudo, também era passivo de morte. Então imagina o estado dos irmãos dele, já estão assim, foram chamados à presença do governador, estão tudo de cabeça baixa, ele já está prostrado esperando José. Diga glória a Deus. Então vamos ver o que acontece aqui. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, ele olhou e ficaram apavorados. Pois não vos entristeçais, nem vos irriteis uns contra os outros, por me haveres vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, diga glórias a Deus, Deus me enviou adiante de vós. Olha a maturidade desse homem na fé. Ele tinha tudo agora para agir na carne. Agora vocês me pagam. Agora, olha o diabo na vida de alguém. Agora, a oração do feiticeiro. Agora vai ver. Olha o cristão. Olha bem nos olhos daqueles que o venderam e quiseram matá-lo. E diz: não fiquem irados um com o outro. Não comecem a brigar. Porque foi Deus que me mandou para cá. Porque para a conservação da vida nossa, Deus tem uma promessa com o nosso pai Abraão, e essa promessa vai se cumprir em nós aqui. Diga amém. Glórias a Deus. José conhecia a história de Abraão, mas o descendente, o pai dele era, na verdade, Abraão, Isaac, e quem mais? Jacó. E quem era pai de José? Jacó. Então quem está falando é o neto de Abraão. Ele sabe a responsabilidade da promessa que Deus fez lá para Abraão, que aquilo é escrito, amados. Então ele está ali dizendo: é para a conservação do nosso povo, da nossa raça, que nem existia ainda, estava sendo formada, né, amados? Amém? Continuando aqui. Então veja o versículo de número, eu li o versículo 4, né? 4 e 5, né? Agora o 6. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, ele está explicando para eles, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Diga glórias a Deus. Agora ele fala: apressai-vos, subi a meu pai, ou seja, vão até o pai, e diz-lhe: assim manda dizer o teu filho José:
Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na casa da terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa, e tudo que tens. Diga glória a Deus. Amados, Deus zela por sua criação, em nome de Jesus Cristo. Creia nisso, igreja. Não passe pelas dificuldades, pelas aflições, murmurando, desonrando o nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Glorifique o teu Deus, em tudo dê graça, igreja. É para isso que Ele nos chamou, para seres o sal da terra, para conservar a palavra dele viva. Tem pessoas que acham que sal é para temperar. Quando foi escrita essa palavra não tinha luz, o alimento era conservado com sal. Então, na verdade, quando Deus fala, vós sois o sal da terra, Jesus nos falou isso a seus discípulos. Vós sois o sal, vós sois os responsáveis para conservar a minha palavra, aleluia. Amém, igreja? Vós sois a luz do mundo, ou seja, meu Espírito estará em vós, iluminará as outras almas. Você crê nisso? Quantos você precisa mostrar que a palavra está viva? Quantos precisam ser iluminados pela sua oração, pelo seu amor, igreja? Ou você vai resistir, vai suportar, ver quem você é, você lançado no abismo profundo, na segunda morte? Vai resistir isso? Claro que não. É claro que você não deseja isso. Olhe para a tua filha, olhe para o teu filho, olhe para o teu marido, olhe para o teu vizinho, olhe para o teu patrão, olhe para a tua empregada. Olha para quem você quiser, mas veja uma alma ali, a qual Deus deu a ela um filho para morrer na cruz, para que ele morresse a morte daquela vida. E alguém precisa saber disso. Não que tenha uma religião, que tenha alguém revelando isso, aquilo, que roupa aí que você está usando, que saldo do banco que você vai ter daqui a uns dias, que emprego você vai ganhar, que mulher que você vai casar, que homem que você vai arrumar. Cai por terra esse espírito de diabo em nome de Jesus. Deus está mandando dizer, eu vim vos chamar para ser ter vida, e vida em abundância. Diga amém? Chega de andar atrás de revelação, chega de andar atrás de coisas que vai satisfazer a tua carne. Glorifica a Deus pela Ele estar cuidando do teu espírito, que a carne é pó e vai voltar para o pó, igreja. Amém, igreja? Mas tua alma tem vida eterna com Deus, garantida. Agora precisa cumprir a promessa da tua família. Como é que alguém vai dizer, olha, eu vou me espelhar em meu pai, vou me espelhar em minha mãe, vou me espelhar em meu filho, sei lá quem, meu tio, minha tia, na minha avó, meu avô. Se olha para aquela vida que diz que é cristão e é um crente. Crente até o diabo é, igreja. Ser crente até o diabo é. Agora cristão não, amados. Cristão aprende de um lado, vira outro. Faz papel de bobo, sobe na cruz de novo com Jesus. Faz igual a Jesus, deixa-se vencer, aparentemente, para depois vencer. Se faz de bobo para ganhar os bobos. Amém, meu amigo? A igreja consegue compreender isso? Vou pedir que em nome de Jesus você vá em Salmos novamente. Porque há várias passagens bíblicas, nós estamos falando que Deus zela por sua Deus zela por sua criação, igreja. Vocês estão aqui, igreja? Deus zela por quem? Por sua criação. Amém, igreja? Então vamos em Salmo 36. Vocês estão aqui mesmo, né, igreja? Amém? Está ligado na palavra? Ninguém está pensando lá fora, não é? Ah, meu carro está molhando, minha janela está aberta. Ninguém está pensando nisso não, né? Então no nome de Jesus, fique em espírito. Deus está falando nesse lugar, amém? Salmo 36. Por que eu peço que você vá em Salmo 36 em nome de Jesus? Porque eu disse que há várias passagens bíblicas que garantem que Deus nos testifica que Deus zela por sua criação. Amém, amém? O 36, versículo 6, a parte B, diz assim: 36, capítulo 36, versículo 6, e a parte B do versículo 6 diz assim: Tu, Senhor, preserva os homens e os animais. Versículo 7 diz: Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade,
Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra de suas asas. Diga amém? É por isso que o ser humano busca Deus, porque ele confia que Deus cuida deles. Você crê em Deus? Você busca refúgio no Senhor? Então é por isso que há cristãos, porque a nossa alma sabe que Deus é vivo, que Deus é zeloso, que Deus nos guarda. Amém, igreja? Vá, por favor, em Colossenses, Novo Testamento, ainda vendo passagens que nos garante que Deus é zeloso, que Deus que guarda. Lá no Novo Testamento, em Colossenses, no capítulo 1, em versículo 16, diz que nele, em Jesus, veja o versículo 16, pois nele, que é Jesus, né, foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer sejam principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. O versículo 17 diz: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Diga glória a Deus. Olha aí, ó. Deus criou todas as coisas e ele zela por tudo que ele criou, principalmente pela raça humana. Aí a pergunta que não quer se calar: se Deus é quem tem todo esse poder, eu sei que ele tem, por que ele deixa que nós soframos nesse mundo? Por que ainda existe sofrimento na terra? Amados, ontem mesmo, um amigo de quase 30 anos, que estou levando para me aproximando de novo, através de um esporte, mas não estou falando nada, só estou dando testemunho, amando ele, amando muito. Não precisa falar. Tem pessoa que vê isso que me cobra: pastor, você vai falar para aquele homem, leva ele para a igreja, é meu amigo de 30 anos atrás, mas eu não vou convidá-lo, eu vou amá-lo. Ele tem que conhecer a nova criatura, que é o que ele conheceu há 30 anos atrás, é diferente de hoje. Eu estou amando ele muito. Ele se machucou lá, eu passei na farmácia, comprei remédio para ele, tratei dele, ele quer pagar, falei: não, estou te dando isso aí. Eu te chamei para você brincar lá, se machucou, tá aqui, ó, toma isso aqui, liguei para ele 2 dias depois, tá bom, você melhorou? Ele estou bem, eu estou amando ele, estou mostrando que é um amor ágape, um amor sem interesse, sem compromisso. Amém? Porque ele vai conhecer Jesus pelo amor, não é de dando dedo nele que ele vai vir para Jesus. Amém ou não? É isso que o cristão tem que fazer, amado, amar as pessoas, amar. Então, igreja, em nome de Jesus Cristo, eu quero que você entenda por que nós estamos levando essa palavra aqui. Porque Deus cuida, Deus zela pela sua criação. Então, no nome de Jesus, a pergunta é: por que existe sofrimento, então, se Ele cuida, se Ele zela? O sofrimento, como eu disse há pouco, esse amigo perguntou, começou a questionar algumas coisas, ele começou a conversa, e quis dizer que Deus talvez não veja tudo, porque a pessoa nasce sem defeito, ou nasce com algum problema, ou tem algum problema. Ele começou a falar um monte de coisa, eu só quieto, eu só orando. A pessoa, quando eu vou abrir minha boca, que eu fale aquilo exatamente que o Senhor quer que eu fale. Aí ele acabou de falar, ele falou: você não vai reagir, não vai falar nada do que eu estou falando? Eu falei: não, eu vou te fazer uma pergunta bem simples. Você já ouviu falar tanto em câncer como se fala hoje? Nossa, está demais, está um absurdo, realmente está aparecendo muita doença antigamente, e câncer parece que virou moda, porque um está morrendo de câncer agora. Então tá bom, você concorda que o negócio está anormal, e eu dirigindo. Eu falei: concordo, que é vizinho meu lá, tá bom. Então eu vou te falar outra coisa. Você leu a reportagem, há uns anos atrás, sobre uma semente, até fugiu a palavra da semente. Ela foi permitida a liberação, a plantação dela. Se alguém lembrar dessa semente, fala para mim. Uma semente que não é 100% orgânica, era misturada, enfim. O nome que se deram aí virou moda falar daquela semente há uns anos atrás. E abafaram o caso, porque tem muitos interesses. Transgênica, semente, isso. Essa, fugiu essa palavra, eu não conseguia falar para ele. Mas ele vai pesquisar, que eu deixei ele bem aguçado a curiosidade, ele me disse que não lembrava. Falei: então, tem uma semente que há uns tempos atrás ficou falada, tudo quanto é lugar falava, e abafaram. Você ouviu falar mais isso aí? Ele está sendo plantado ali. Muitas coisas estão na mesa nossa hoje de semente transgênica, entendeu? Muitas coisas. Foi liberado, no Brasil foi liberado, aprovado. Estava proibido. Por quê? Porque não se sabe as consequências daquela semente.
Diz que na verdade está todo mundo sendo cobaia. Tudo que você está comendo, por isso que você tem que falar: Senhor, obrigado por esse alimento, eu abençoo e consagro em teu nome, Jesus. E come, viu? Vai comendo sem orar, você vê o que vai acontecer, viu? Daqui a alguns anos vai começar a aparecer um monte de doença, um monte de gente aí, participar do transgênico aí. Isso a própria ciência falou quando estavam questionando a aprovação, lutando para não deixar o Congresso aprovar, falaram que não tinha ainda totais resultados das consequências dela. Então, aí eu falei para ele no caminho: então tá, você pesquisa, depois a gente conversa, volta a conversar sobre isso. Pesquisa, porque há um boato forte aí que não está, todos os testes não foram realizados, e que no futuro, 30, 40, 50 anos, poderá ter consequências sérias na geração que está se alimentando isso aí hoje, estão mamando, estão comendo coisas papinha, com esse alimento transgênico, enfim. Então eu falei para ele: pesquisa, depois a gente conversa. Agora daqui 40, 50 anos vai ter alguém sentado do lado do outro se perguntando por que Deus permite. E depois eu não tinha pensado nisso. Uma hora, eu confesso a vocês, irmãos, quando ele começou a me questionar, eu dirigi ele e falei: Senhor, só o Senhor pode dar sabedoria agora. Eu só respondi para ele, colocando para ele uma outra pergunta. Daqui 40, 50 anos, talvez vai ter alguém como nós aqui conversando, indo para casa, e alguém vai perguntar por que Deus, e talvez a pessoa do lado não vai saber responder. Mas eu estou respondendo você na sabedoria de Deus. Então, no nome de Jesus, né? Aí contei para ele o caso de 11 de setembro de 2001 lá, né? E depois perguntaram por que Deus permitiu, né? Não perguntaram para Deus se podia aprovar a lei para fazer o aborto nos Estados Unidos, se podia tirar o estudo cristão das escolas. Não perguntaram para Deus, simplesmente foram aprovando lá as leis e tiraram o estudo cristão das igrejas, das escolas, como também nós tínhamos no passado, né? Tiraram os estudos cristãos, tiraram uma série de coisas, os princípios foram mudando, né? Hoje, pra você ter ideia, tem país aí no mundo aí que a menina vai sozinha e aborta. Ela vai lá sozinha entra no hospital público, fala: eu quero abortar, vai lá e faz o aborto sozinha. Existem países assim. No Brasil quase aconteceu isso. Aprovaram uma lei semelhante, não é essa, mas aprovaram. Então não adianta depois perguntar por que Deus permite, né? Foi Deus que permitiu isso tudo? Então, no nome de Jesus, por que Deus deixa que nós soframos então? São consequências da carne. Então tudo é a carne que quis. E lá na origem, se você não sabe a criação de Deus, se você não sabe, saiba hoje. Em nome de Jesus, eu quero que todos aqui saibam disso. Todo aquele que está debaixo do jugo do diabo ainda, é morte certa, é morte eterna certa. Todo aquele que ainda não aceitou com a boca e com o coração Jesus Cristo como Salvador, que não declarou isso publicamente, que não se batizou, é morte eterna certa. Como 2 e 2 são 4. Você não sabe, fique sabendo. É a Bíblia que alerta disso. Então, no nome de Jesus, isso porque o pecado entrou no mundo e passou a morte para todos. O diabo entrou no mundo porque o homem permitiu. Vamos, por favor, em Romanos. Eu já lembro para vocês, já lembram, né? Vamos em Romanos, por favor, porque eu sou próprio os endereços aqui só, depois nem lembro de que eu li. Romanos diz, no capítulo 5, versículo 12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Não precisa olhar não. 1 João capítulo 5, versículo 19 diz: sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro, olha o que a igreja conhece. Sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno, dorme no maligno. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo por um homem e passou por todos os homens. Então todos estão passíveis de morte por causa do pecado que entrou lá no primeiro homem. Mas isso, a grande notícia do Evangelho é que isso não precisa persistir mais. Isso pode ser mudado tanto na sua vida, que já aceitou Jesus, já foi mudado, como na vida de quem vir aceitar por intermédio de Jesus, vendo o seu testemunho de vida. Você pode dar glória a Deus? Você ama tua mãe que não é convertida ainda? Ama teu pai que não é convertido ainda? Começa urgentemente mesmo, clamar noite e dia sem parar. Eu fiz um propósito com Deus, falei: enquanto eu ver minha mãe convertida, eu não vou parar de dobrar meu joelho e chorar toda noite. Irmãos, era toda noite.
Eu chorava aos pés do Senhor em oração. Eu falei, eu determino em nome de Jesus a salvação da minha mãe. Eu determino em nome de Jesus a salvação da minha mãe. Aí Deus falou, você só tem tua mãe e só você ama? Eu falei, não, eu também tenho minha filha. Então determina também. Eu falei, determina, comecei a determinar. Mãe e filha, comecei a determinar. Minha mãe e minha filha. Era um que faltava. Toda noite, amados. Pode ser que faz anos já que eu estou dormindo sem fazer essa oração. Porque anos já foram salvas. Mas tem que fazer propósitos, amados. Tem que parar de sair desse comodismo, dessa acomodação que o cristão tem. Deus vai fazer. Faça a sua parte em nome de Jesus. A sua parte é amar as pessoas, dar um testemunho e dobrar o joelho, determinar, profetizar em nome do Senhor Jesus Cristo, com força, com vigor, movendo o sobrenatural, tocando no coração de Deus. Deus quer ver o seu coração quebrantado, contrito na presença dele, porque aquele que se humilha será exaltado. Diga amém? Em nome de Jesus Cristo. Não se acomode na palavra, que vai ser Deus vai salvar, Ele vai fazer a parte dele. Irmãos, Ele deixou a igreja dele na terra. Jesus deixou a sua igreja na terra para trabalhar. É Ele que vai fazer você trabalhar. É Ele que vai agir em você em tudo que você fizer. Mas você precisa fazer. Amém ou amém? Então vamos continuar. Você crê então que a palavra diz a verdade, que o mundo inteiro jaz no maligno. Então isso envolve as pessoas que não são convertidas na tua família ainda, pessoas que você ama. Então você precisa buscá-los em espírito e em verdade. É morte certa. Jesus voltar hoje, acabou, amados. Você vai ter que ver, vai ser a última lágrima que você vai chorar. Mas Deus fala que a última lágrima Ele vai enxugar também. E por que Ele escreveu isso na palavra dele? Lá Ele vai enxugar a sua última lágrima. Porque Ele vai permitir que você veja misericórdia. Aquela alma sendo lançada no abismo. Misericórdia, amados. Corra, apresse a fazer a obra de Deus. Você não sabia disso, né? Pois saiba, Ele vai enxugar todas as lágrimas. Vai haver mais uma lágrima ainda. Essa lágrima é aquela vida que você ama, que você não buscou, que você se acomodou, que você não deixou ser usado por isso como instrumento de Deus. Caia por terra em nome de Jesus. Esse espírito de comodismo. Levante-se, cristão, determine na sua vida. Em nome de Jesus, faça voto com Deus. Enquanto eu não ver, Senhor, eu não paro de orar, eu não vou parar de beber água da vida, eu não vou parar de determinar. Eis-me aqui, Senhor. Incomode, bate na porta do juiz, irmãos. Em nome de Jesus. Jesus falou isso na palavra dele. A palavra do juiz iníquo. Amém ou amém? Ele atendeu a viúva e tanto ela insistir na porta. Ele quis dizer, se vocês pararem de orar, eu não vou ouvir mais. O mundo espiritual precisa saber o que você quer. E é um filho meu que está pedindo, uma filha minha que está pedindo. Insistentemente eu vou fazer a obra. Não se acomode mais. Hoje é para cair por terra esse espírito de comodismo. Porque Deus era por sua criação. E Ele, por zelar, está te abrindo os olhos essa noite no nome de Jesus. Amém ou amém? Se liberte dessa prisão maligna que faz com que você seja um crente galinha Angola. Estou fraco. É a galinha Angola que faz isso? Ela. Crente galinha Angola. Digo fraco, estou fraco. Digo fraco, eu sou forte. Isso está na palavra de Deus. Amém ou amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Vamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Gálatas, capítulo de número 1. Eu estou em espírito, amados. Não estou falando nada de mim, porque se eu falar de mim, você não vai aproveitar nada, vai ser até em vão a tua vida aqui. Mas aquele que está em mim é poderoso. E Ele está em você para testificar. Amém ou amém? Gálatas capítulo 1. E versículo 3. A boa nova é esta, amado. Nós vimos que o mundo inteiro jaz no maligno. Amém ou amém? Mas a boa notícia é que Jesus veio. Antes de ler Gálatas 1, eu quero lembrar você de João 10. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Matar a sua fé, roubar os seus direitos de ser feliz e destruir a sua alma. Esse é o plano de Satanás. Mas Jesus fala, eu vim, aleluia, para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus, já que o pecado entrou no mundo, enraizou o pecado em todo ser humano. Já nasce da mulher. Ah, mas pastor, é que é anjinho, é claro que é anjinho inocente. Mas ele vai deixar de ser bebê um dia, vai crescer, vai ser maduro. Veja o teu filho que um dia desse estava no teu colo, como é que ele está se comportando ultimamente? Perdeu a inocência. O mundo faz o seu filho perder a inocência. Então você tem que criar teu filho no conhecimento da palavra.
E quando ele perder a inocência, perdeu o direito de salvação, amados. Só é salvo inocente. Então creia no Senhor Jesus e será salvo. Amém ou amém? Então voltando aqui a Gálatas, em nome de Jesus Cristo. Essa passagem vai provar você que Jesus veio para realmente dar vida em abundância. Ele veio desarraigar, ou seja, aquilo estava enraizado sobre a tua vida, que era o pecado. Ele veio desarraigar o pecado. Diga amém? A prova bíblica aí. Gálatas capítulo 1, versículo 3 a seguir diz assim: graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Diga amém? Amém. Romanos capítulo 5 de novo, em nome de Jesus. Nós estamos quase encerrando. Esse promessas para vida, muitas vidas aí. O inimigo tenta às vezes ocultar, calar a voz da gente, mas não consegue não. Maior é Deus, amém, amados? Romanos capítulo 5, nós lemos há pouco ali que o pecado entrou por um homem e por isso a humanidade toda é passiva de morte. Nasceu já morta, né, para Deus. Veja a bênção em mesmo capítulo, versículo 17. Se pela ofensa de um só, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Amém? Está aí a promessa de Deus então. A conclusão, amados, em nome de Jesus, é pela fé que nós somos livres de todo mal. Amém, amém? E a fé em Cristo, no verbo, na palavra. Jesus é a palavra. E a palavra, de tanto ouvirmos Jesus falar, é que a fé vem. E a fé é a que nos garante a vitória. Amém? Então Jesus nos chamou para perseverarmos na fé. Amém? Porque a fé é a que nos faz vencer. O inimigo vai fazer tudo para que você continue a não buscar. Para que você ache alguma coisa errada e pare de buscar. Pare de ter comunhão. O inimigo vai fazer tudo para você ver o que você, tua carne deseja ver. Na verdade, quando alguém sai da presença de Deus, já está desviado dentro da casa de Deus. Ele só fica procurando um motivo para cobrir as costas. Mas Jesus manda dizer essa noite, assim como Jonas foi lançado dentro do peixe grande para ele meditar, muitos estão sendo lançados em situações semelhantes espiritualmente para meditar a bobagem que fez. Não saia dos caminhos, não. Prefira andar com Deus, prefira ouvir o que Ele tem para você, e o caminho é Jesus. Amém? Eu peço que você vá lá em 1 Pedro, no finalzinho da Bíblia, porque o inimigo das nossas almas é insistente, amados. Ele não quer perder as almas que conquistou, não. Por isso que ele anda em derredor, como diz as Escrituras. Eu sei que você já conhece, mas se você não conhecer, vai ter a oportunidade de ver isso na Bíblia agora. 1 Pedro, capítulo 5, que diz assim, versículo 6 a seguir: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de quem? De Deus, para que ele em tempo oportuno vos... Viu a pregação de José? Para que em tempo oportuno ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Diga, Deus é zeloso. Você não nasceu de novo? Quando você nasceu da mulher, amados, você jaz no maligno. Mas quando você aceita Jesus, você nasce de novo. Ele te faz uma nova criatura. Então agora você é criação de Deus. Existe pela criação de Deus, pela vontade de Deus, não é mais pela vontade da carne, amém ou amém? Então agora você é cuidado, você é zeloso. Deus zela por você, mais do que zelava pela criação. Então ele fala no versículo 8: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam aí firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo há de vos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Diga glória a Deus. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, eu não sei se você prestou bem atenção num versículo que eu li há pouco. Talvez você passou e não percebeu uma palavra revelada ali. Eu convido você para ir lá refletir de novo. Aqui diz assim, no versículo 8: sede sóbrios e vigilantes. Aí ele explica por quê. O diabo, nosso adversário, anda
Em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para. Meu Deus, entenderam agora, né? Então vamos entender. O diabo não quer te arrastar de volta para o domínio dele, porque ele sabe que isso é impossível. É impossível. Amados, é impossível o diabo arrastar de novo para ele. Então eu só tenho uma solução. Essa alma eu não quero mais, eu não presta mais. Para mim não presta mais. Já conheceu a verdade. O diabo, aquelas almas do mundo, ele brinca com elas. Brinca. É o bibelô dele, para ele agir da forma que ele quer. É a conquista dele, é o troféu dele, pela mentira do ego. Agora o cristão, o discípulo, o seguidor de Jesus, que um dia confessou Jesus como Salvador, esse preocupa o diabo. E não interessa nada, nem um pouquinho, você viva. Então eu não estava mais procurando trazer você de volta para o mundo, não. Ele quer matar você, ele quer te devorar, ele quer rasgar você inteirinho, destroçar você inteirinho, acabar, aniquilar. Esse é o plano dele. Não se iluda. Você que um dia pensou em voltar para trás. E quem está te esperando é alguém que tem poder de aniquilá-lo, de destruí-lo, devorá-lo, por completo. Poucas pessoas percebem isso. Deus não está dizendo assim. Ele está em derredor procurando alguém para destruir. Não. É para devorar. Tem que prestar bem atenção no sonho. Por isso, amados, vigilantes, sede sóbrios. Quando ele vem tentar usar alguém da sua casa mesmo, alguém que você ama, então vigie, ore para saber. Alguém no seu trabalho, vigie, ore para aquela pessoa. Alguém na sua igreja, ore para aquela pessoa, no nome de Jesus. Amém? O que o inimigo quer é que você seja como aquela mulher que o irmão evangelista Arthur pregou na terça-feira, de Lucas 13, né, irmão evangelista? Cadê o Arthur? Está ali, né? Tomando conta. Ele pregou tremendamente terça-feira sobre a mulher encurvada, de Lucas 13. Lá depois eu li aquela passagem tremenda. E ele fez um gesto aqui que me chamou a atenção. Estava em espírito ali, o Espírito Santo mostrando ele. E mandou, e me gravou, ficou na minha mente aquele gesto. E a mulher encurvada andava assim, só olhando para baixo. E aí o Espírito Santo falava no meu coração. E hoje, ao buscar a palavra, ele me trouxe na memória a posição do irmão encurvado aqui, representando a mulher encurvada. E aí veio a palavra do Senhor no meu coração. O que o inimigo quer é isso aí, ó. Que as pessoas andam encurvadas, olhando só para baixo. Sendo que a mulher encurvada, ela tinha uma doença que ela não conseguia, na coluna, ela não conseguia ficar ereta, ela não conseguia olhar para o alto. E é isso que o diabo quer, que você fique. Porque no mundo espiritual, no candomblé, na Umbanda, quando se manifesta lá no Espírito, ele fala, meu cavalo, ele trepa em cima, ele encurva as pessoas. Espiritualmente, todos aqueles que estão lá debaixo do jugo de Satanás estão encurvados, só conseguem olhar para baixo, não conseguem ver a glória de Deus. Então aproveite, Jesus falou, saia dessa prisão, eu estou aqui e não pode se chegar a você. Vai, você nasceu para ser livre, cara. Você não é cavalo, não. Você é meu servo, você é meu amigo, eu vos chamo de amigo. Diga amém? Leia Lucas 13 depois lá. Então diga para o irmão do seu lado, Deus quer que nós olhemos para o alto, que busquemos as coisas do alto, e que é de lá que vem a nossa salvação. Diga amém? Prova bíblica e finalizando, Colossenses capítulo 3. Prova bíblica do que tudo nós falamos aqui. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz assim, quem encontrou, diga amém? Portanto fostes ressuscitados, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta, escondida, juntamente com Cristo, em Deus. Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Diga amém? Deixemos então de murmurar em tempos difíceis, porque na perseverança é que nós conquistamos a vitória. Coloque-se em pé e abra Lucas 21, para nós aplaudirmos juntos a Jesus depois da leitura de 21, Lucas 21, 19. Você recebe essa palavra, igreja? Então agora leia bem alto comigo a finalização dessa mensagem.
Não se esqueça que a palavra nessa noite foi pregada para quem quer entender definitivamente que Deus realmente zela. Deus zela por sua criação. Você tem convicção disso hoje? Então persevere na fé, mesmo em tempos de aflições, porque você pode estar até abatido, mas nunca derrotado. Amém ou amém? Lucas 21, 19 diz: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Diga amém e aplauda o Senhor Jesus. Ele tem cuidado de vós, Ele tem zelado por nós, porque Ele ama a sua criação e zela por ela. Amém, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Mais uma vez, que caia por terra todos os inimigos de Deus, porque Tu és Deus, muito maior. E não há dúvida, certamente o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É certo que Jesus veio a este mundo como enviado do Senhor. O teu Filho amado não hesitou em dar a própria vida. Ninguém tem amor maior do que o dele, em dar a própria vida em favor de alguém que nem tinha amizade com o Senhor, mas o Senhor chamou de amigos. É tão certo que na cruz Ele levou sobre Ele todas, mas todas as nossas enfermidades, todas as maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras é que somos sarados, fomos sarados. Diga amém? Que assim seja, Senhor. Cumpra a Tua obra na vida dos Teus filhos, Senhor, e que Teus filhos, Senhor, aumentem o Teu governo aqui na terra. Que agora esposas comecem a orar, dobrar seus joelhos e chorar na Tua presença. Que mães comecem a fazer isso com seus filhos, dia e noite sem parar, o tempo todo em espírito profetizando. Senhor, que maridos façam isso para suas esposas. Senhor, que os pais façam isso com seus filhos. Que filhos que estão aqui não tenham seus pais ainda convertidos, possam fazer isso com seus pais. Porque, Pai, nós não estamos falando de religião. Embora o esposo de alguém, ou a esposa de alguém, ou o filho de alguém, ou o pai de alguém, ou o sobrinho de alguém, ou o neto de alguém, pense que isso aqui é uma religião só, Senhor. Mas não é uma religião, Senhor. O Senhor Jesus é a salvação, é a verdade e o único caminho para a salvação. E é por isso que nós queremos, Senhor, cada dia sejamos renovados, que a Tua glória se manifeste em nós, através do amor ágape, e que nós possamos amar como o Senhor nos amou. Ensina-nos, Senhor, a amar como o Senhor nos amou. Diga: eu quero, Senhor, eu preciso desse amor em mim. Eu preciso aprender a amar, perdoar, como o Senhor nos amou e como o Senhor nos perdoou. Diga amém. Quem fez com a fé, recebe essa graça nesta noite.